E o que é a autorresponsabilidade? É eu entender que os resultados na vida, eu acho que quase todos, dependem de nós. Então, características individuais como organização, disciplina, hábitos, rotinas, isso é uma coisa que todo ser humano pode desenvolver. Dá trabalho? Dá trabalho. Sim, vai dar já bastante clareza, mas uma coisa que eu acho que ajuda imenso é nós questionarmos-nos a nós próprios. Ok. E acima de tudo, estar disposto a ouvir com honestidade aquilo que vem de dentro. Mas a partir daí dizer, ok, eu tenho isto, o que é que eu posso fazer hoje, com as condições que eu tenho hoje, psicológicas, técnicas, para mudar, se é o que eu quero de facto mudar, o que é que eu posso fazer hoje? Camuflar as emoções ou mandá-las para debaixo do tapete, porque vai funcionar como uma panela de pressão. Chega uma dada altura que se não põe ali o ar a sair, aquilo explode. Em nós aparece em forma de doença física, doença mental e muitas outras coisas. Bem-vindos a mais uma conversa humanizada, um momento para descobrires um bocadinho mais de quem tu és, para compreenderes melhor as tuas emoções, os teus comportamentos, para entrar em mais uma camada de ti próprio. E para isso, estou com uma pessoa extremamente especial, Paula Gomes, bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui contigo. Nossa mentora do dia. Né? Muito obrigada pelo convite, um prazer. Paula, como é que tu descreves a tua trajetória até chegares a ser mentora? Eu acho que sempre soube que eu queria trabalhar com pessoas e para pessoas. Eu nasci aqui em Maputo e com 7 anos mais ou menos fui para Portugal porque os meus pais decidiram mudar-se e fui. Para mim não foi muito complexo, mas foi um pouco desafiador porque eu até era miúda e integrei-me facilmente. Depois a vida quis que eu conhecesse o meu marido, que era um estudante lá, e acabamos por nos casar e vim para Moçambique. Eu estava a fazer recursos humanos precisamente quando houve essa mudança aqui para Moçambique e acabei por deixar e mudar para turismo, gestão de empresas turísticas. Porque eu queria fugir da matemática, eu queria letras, mas dei-me mal porque só apanhei matemática, okay. Mas foi ótimo. Trabalhei na área de turismo, trabalhei em outras áreas, mas nunca me senti realizada, sempre me senti bastante frustrada e aqui falta qualquer coisa, não estou completa, mas fui fazendo o meu percurso até que um dia conheci uma pessoa que tinha uma empresa de recursos humanos, trabalhei um pouco com ela e aí despertou-me um interesse, fiz uma pós-graduação em psicologia organizacional e começou ali a despertar um interesse muito grande e fiz a minha primeira formação mesmo na área de desenvolvimento humano há cerca de 8 anos atrás. No início fiz como uma ideia de vou fazer mais uma coisa para agregar valor ao que já tenho, para entregar melhor aos meus clientes. Mas rapidamente percebi que eu era a pessoa que mais precisava daquilo e que mais sairia a ganhar com aquilo. Então foi um processo que iniciou e não teve fim até hoje. Estudo todos os dias, amo comportamento humano, é o que me dá ânimo para fazer, seja lá o que for. É estudar comportamento humano, entender as pessoas, entender-me, principalmente a mim, entender as mudanças que a vida nos vai trazendo. Um pouco resumido, é isso. E é um pouco o tema que nós temos hoje, né? Porque hoje nós queremos falar sobre o autoconhecimento, que para mim é um tema fascinante. Para mim também. Quanto mais eu investigo, estudo, mais eu percebo que não sei deste tema, né? Então, mesmo pela tua história, a gente percebe que tu tiveste uma trajetória, por aquilo que tu nos contaste, que escolheste um curso que não era exatamente o que tu querias, foste para uma área que não te trouxe realização pessoal e acho que muita gente vai se identificar com isso, né? Então, neste processo, podes também afirmar que também não te conhecias. Não, nem pouco mais ou menos. E estou longe de me conhecer. Acho que isso é um processo que vai durar muito tempo, espero, né? Então, como é que tu defines esse processo, autoconhecimento? Como é que as pessoas
primeiro, acho, como é que a gente consegue identificar se eu tenho ou não o tal do autoconhecimento? Eu acho que isso é um processo que hoje é muito falado, o autoconhecimento. Hoje não, já há uns anos para cá tem-se falado muito no autoconhecimento. Isso, de certa forma, tornou-se banal. E eu acho que as pessoas acabam por negligenciar um pouco esse processo tão importante. Para mim, o autoconhecimento é o ponto de partida de qualquer pessoa. Para chegar a qualquer sítio, para desenvolver qualquer área da minha vida, eu tenho que partir de mim, do meu autoconhecimento, ter consciência de mim própria. E para isso eu tenho que estar disposta a encarar coisas como meus pontos fortes, meus pontos fracos, entender que eu tenho pontos de luz, pontos de sombra, porque todos nós temos, não existe uma pessoa que seja 100% isto ou 100% aquilo. E é a partir daí que nós começamos a desenvolver-nos e a procurar mais e desenvolver novas habilidades para podermos tornar-nos pessoas melhores, tornarmos melhores profissionais, termos melhores relações. É um pouco por aí. Tu falaste de 4 palavras, vou pôr palavras sim, assim, sim, que eu acho que seria bom nós explicarmos bem a quem está a nos ouvir para perceber. Pontos fortes, pontos fracos, pontos de luz e pontos, disseste pontos sombra. De sombra, exatamente. Tenho luz, sombra, fortes e fracos. O que é que seria exatamente isso? Por exemplo, pontos fortes são habilidades que eu sou boa, que eu sei que eu consigo desempenhar com relativa facilidade, mas existem habilidades que eu não consigo desempenhar com tanta facilidade. Eu preciso de treinar para me desenvolver nessa determinada habilidade. Pontos sombra e pontos de luz. Pontos sombra é aquele nosso lado iluminado que consegue entregar a nossa essência. O ponto sombra é aquelas coisas que são menos bem vistas pela sociedade, coisas que nós achamos que não são tão nobres, mas que todos nós temos. E que às vezes é difícil olhar para aquilo e encarar, eu tenho isto. Por exemplo, uma coisa que ninguém tem, inveja. Todos nós temos inveja em certo momento e acho interessante nós conseguirmos perceber, eu tenho isto porquê que eu tenho? Porquê que eu sinto isto de alguém? E quando eu consigo perceber isso, eu consigo tirar o melhor desse meu sentimento, que não é tão nobre assim, para usar para o meu proveito. É muito nesse sentido. E como é que eu consigo chegar e dizer assim, ok, eu quero começar a conhecer-me? Que, pela tua experiência como mentora, né, as pessoas têm um momento que param e dizem assim, agora eu tenho medo de luz, que vou me conhecer, é num choque da vida, todo mundo de alguma forma conhece-se sempre, que seja uma percentagem pequenina, né? O que é que tu achas? Eu vou dizer pela minha experiência pessoal, os momentos que eu dei grandes saltos ou pequenos saltos, mas que foram significativos na minha vida, foram momentos que eu levei assim um safanão da vida. Ok. Quando está tudo em marés calmas, não é bem assim que funciona. Nós ficamos cômodos, porque, como tu sabes e estudas isso muito, o nosso cérebro está programado para poupar energia. Claro. Tudo que nos desafia, nós travamos, criamos resistência. Então foi sempre nos momentos em que houve grandes abanões que eu fiz grandes movimentos ou pequenos movimentos, mas que de facto foram significativos. Mas eu lembro-me em particular um que foi uma grande mudança para mim, que foi há uns 10 anos atrás, fiz uma formação em empreendedorismo, em que ela durante a formação falava muito na questão da autorresponsabilidade. E aquilo tocou-me bastante, mexeu comigo mesmo, profundamente. E ali eu percebi, eu tenho falta disto. E o que é a autorresponsabilidade? É eu entender que os resultados na vida, eu acho que quase todos, dependem de nós. As circunstâncias vão mudando, efetivamente. As pessoas existem e são como elas são. E eu não posso fazer nada em relação a isso. Mas eu posso fazer muita coisa a partir de mim. Sim. Então, acho que a autorresponsabilidade é perceber, eu quero chegar ao sítio tal. Se eu não andar, eu não vou chegar. Exatamente. Eu tenho que fazer o caminho à minha maneira, como eu consigo sustentá-lo por longos períodos, mas tem que ser eu. Se alguém fizer por mim, não vai ter o mesmo sabor. Parar de culpabilizar os outros, dizer, eu não cheguei lá porque a minha mãe, porque o vizinho, porque o meu chefe é mau, porque o meu chefe não me deu uma oportunidade. Saber que às vezes eu não chego porque eu não fiz o que eu deveria fazer. Um pouco isto, né?
Basicamente isso. Basicamente isso, exato. E uma das coisas que nós muitas vezes fazemos é culpar os nossos pais e que a nossa infância, porque a nossa adolescência, os nossos pais. Eu fiz as pazes, mas muito seriamente com isso, que é, os meus pais fizeram aquilo que eles podiam fazer com aquilo que eles também receberam. Exato. E fizeram o melhor que podiam. Não foi o perfeito? Não foi. Eu provavelmente também não esteja a ser a perfeita, mas estou a fazer o melhor que posso com aquilo que eu tenho hoje. E hoje temos muitas ferramentas para conseguir ser diferente e para mudarmos, mas é preciso querer. Sim. Eu até hoje faço uma coisa nos meus processos, sempre que tenho mentorias individuais, eu faço uma sessão experimental, mas não é só para a pessoa me experimentar, mas principalmente, quero que ela se conecte comigo, mas principalmente para eu perceber se vale a pena eu avançar com aquela pessoa, porque se não houver aquele interesse disponível de verdade para mudar, não vale a pena. É gastar dinheiro e só vai mudar de mete e não vai haver movimento. Para mim é muito importante haver um movimento. Sim, que é para a pessoa conseguir evoluir. Exato. Então, podemos dizer assim, para eu ter um autoconhecimento eu tenho que começar por olhar para dentro, né? Sem dúvida. Tenho que começar por olhar para as minhas características, que seria mais fácil, as minhas habilidades, aquilo que eu sei fazer, aquilo que eu sou, como eu me comporto, né? E posso agregar em 2 colunas, forte, aquilo que eu gosto, e fraco, aquilo que eu não gosto, certo? Aquilo que eu acho que me faz mal, que a sociedade também não vê bem, seja o que for, né? E depois aqui tem um ponto, né? Tem o que as pessoas dizem. Que eu acho que é interessante a gente também abordar, né? Porque neste tema de autoconhecimento, né? E muitas vezes quando a gente aborda isto, as pessoas, não sei se tu já tiveste isso, há muito, as pessoas, especialmente, tanto nas forças como nas fraquezas, mas especialmente nas fraquezas, né? Eu sou chato, porque as pessoas dizem que eu sou chato, né? Ou eu sou desorganizado, porque a minha mulher diz isto, porque o meu chefe diz aquilo, né? O que é que tu achas? Achas que... Eu vejo isto, eu vejo que na identificação muitas pessoas confundem o que elas acham sobre si com o que os outros acham sobre elas próprias. Então elas querem pôr tudo no mesmo cesto, né? O tal do problema da identidade. Identidade, que eu digo que é preciso ter muito cuidado com os rótulos que as outras pessoas nos põem e aqueles que nós nos pomos a nós próprios, que acho que ainda são os piores. As pessoas vão ter sempre opiniões sobre nós, vão ter sempre uma visão sobre como nós somos, ou que é a visão delas, e eu respeito a visão delas, mas eu adotei um mantra muito, acho que é interessante para mim, ou ajuda-me imenso, que é: eu não sou assim tão importante como eu penso. Porque nós às vezes damos-nos muita importância, é seguir a vida e estar realmente olhar para a vida com disposição de mudar, porque há espaço sempre para mudar. Mas como identificar esses rótulos? Porque realmente eu acho que puseste de uma forma espetacular, que são mesmo rótulos. E tens toda a razão quando tu dizes, existem rótulos que eu coloco em mim, existem rótulos que as outras pessoas colocam em mim, né? Existem realmente as minhas características, que às vezes não têm nada a ver com nenhum dos 2 rótulos, né? Mas quando tu dizes características, referes-te mais ou menos às habilidades que tu falaste, aos pontos fortes e fracos, imagina. Ou achas que eu não vejo isso como uma identidade, características, porque características como essas, pontos fortes, pontos fracos, eu posso sempre desenvolvê-los. Eu hoje posso ser muito má numa coisa, mas se eu treinar, eu sei que daqui a 2 meses, 3 meses, 6 meses, eu vou ser muito melhor. Por exemplo, eu própria, eu penso assim, eu há 2 anos atrás, eu não era a pessoa que eu sou hoje. E espero mesmo, daqui a 2 anos, não continuar a ser esta pessoa que sou hoje, ser melhor ainda, porque é para isso que nós cá estamos, para trabalhar em nós, crescermos. E a própria natureza mostra-nos constantemente isso, que tudo o que para morre. Então, características individuais como organização, disciplina, hábitos, rotinas, isso é uma coisa que todo ser humano pode desenvolver. Dá trabalho, mas são até caminhos relativamente simples de serem feitos, mas dá trabalho e é preciso consistência para nós alcançarmos. Mas isso, tudo que eu acho que tudo, tanto as características como nós próprios, podemos mudar muita coisa em nós.
Ok. Eu não sou mesmo a pessoa que era há 5 anos atrás, então eu sou outra pessoa. Os meus filhos dizem isso, que é abismal a diferença. Sim. Espero continuar. Então, para nós simplificarmos, as pessoas que estão a nos ouvir, se eu quiser saber quem eu sou, eu já tenho 3 coisas que eu posso fazer. Como é que tu vais diferenciar as características que seriam os pontos fortes e fracos e a identidade? Ou está ali mesclado? Porque depois temos os outros conceitos que são os rótulos que as pessoas põem e que nós também pomos. Só para as pessoas estarem um pouco claras, só para a gente perceber bem o que é o quê na prática, que é para as pessoas também conseguirem pegar nisto, olharem para dentro, né, e fazerem este exercício e depois dizerem, ok, isto é o rótulo, isto é a minha identidade, isto é o meu ponto forte, né? Que é para a gente dar um pouco de prática, né? Bem, na minha percepção, não sei se é a mais correta, eu acho que ponto forte, ponto fraco são habilidades técnicas que eu posso tenho e que posso desenvolver. Podes sempre aprender e não aprender. Aquilo que eu disse depois, os pontos então, sombra, pontos de luz, sim, é muito mais sobre a nossa essência. Como nós somos como pessoas. As emoções que tu sentes. Exato. Se eu sou uma pessoa muito depressiva, se eu sou uma pessoa muito alegre, se eu sou uma pessoa muito tranquila, muito calma, que lida muito bem com as pessoas, que transita de ambiente em ambiente com muita facilidade, isso já é muito mais sobre a minha essência. Ok. Eu também acho que se pode mudar. Ok. Sim, tudo a gente pode evoluir. Ótimo. Então, aqui as pessoas podem fazer a coluna, por exemplo, das características que queiram pôr, tanto físicas como emocionais, né? Porque aí estamos a abranger as duas coisas. Eu tenho características, habilidades e tenho também a minha parte emocional, né? Tenho estas duas coisas que eu vou abranger, aquilo que eu gosto, aquilo que é positivo e aquilo que é negativo, certo? Então aqui eu já tenho a identidade e tenho também um pouco o que é que os outros percebem de mim, né? E este exercício já vai me dar um pouco de clareza de como é que eu me vejo, né? Sim, vai dar já bastante clareza, mas uma coisa que eu acho que ajuda imenso é nós questionarmos-nos a nós próprios. Ok. E acima de tudo, estar disposto a ouvir com honestidade aquilo que vem de dentro. Porquê que eu faço assim? Porquê que eu me comporto desta maneira? Porquê que eu sinto isto quando o outro faz aquilo? Eu acho que a vida é o maior feedback que nós podemos ter. Eu acho que aí até posso concordar contigo e vou acrescentar um pouco. Eu acho que o corpo, né? Porque realmente tens toda a razão. E uma das coisas que eu às vezes até digo às pessoas é: presta atenção aquela emoção que tu sentiste e que tu queres ignorar, né? Ela está a conversar contigo, ela está-te a dizer. Alguém chegou, tu disseste bom dia, com um sorriso enorme, a pessoa respondeu com uma voz seca e tu ficaste mal disposto. Porquê? Que é um pouco esta conversa, né? Porquê que eu senti-me assim? O que é que isto despertou em mim, né? Isto vai depois também trazer mais subsídio para aquela folha que as pessoas estão a escrever, né? Para aquele autoconhecimento que as pessoas já estão a despertar em si, né? É muito para aí. Eu acho que... Mas eu foco muito no eu, numa primeira fase, porque depois tu só consegues lidar bem com o outro e com a reação do outro quando tu já estás bem contigo própria. E isso é um processo longo ainda, não é logo daqui para aqui 3 dias, uma semana eu já estou ótima, não. É um processo longo e que faz muito sentido. Eu se pudesse dar um conselho a todas as pessoas do mundo, era dizer, parem e... olhem para vocês, conversem com vocês próprios, façam-se perguntas constantes sobre porquê, porque as respostas hão de vir e temos de estar preparados para ouvir do melhor ao pior, de nós próprios, porque nós temos aquela voz que nos vai dizendo algumas coisas que são verdade, outras que não são tão verdades, mas que eu acho que parte muito de nós. Quando tu sais já preparada ou regulada emocionalmente para o mundo, tu consegues muito mais facilmente lidar com a desregulação do outro. Do outro, sem dúvida. E eu acho que o fascinante deste mundo é quando tu chegas a esse estado em que eu saio para fora e eu consigo lidar com o desregular do outro. E não é que eu sou zen, vem a outra pessoa, ataca-me e eu fico zen. Não é sobre isso, é abate-me, deita-me ao chão. Mas eu, em vez de ficar 3 semanas, ou 3 meses, ou 3 anos, como ficava... fico 3 minutos, levanto-me e sigo a vida. Sim. É muito sobre isso e digo-te, vale muito a pena.
Vale muito a sem pena. dúvida. Eu acredito que sim, acho que, e nós já estávamos a conversar um bocadinho sobre isso, eu acho que é toda a ideia de criar este momento de conversas, né? Eu acho que é trazer esta consciência às pessoas, que elas podem fazer isto, né? Que eu posso ter um momento comigo e que não é tão complexo como as pessoas estão a pintar e não é tão difícil, e se eu não tenho acesso a um mentor, a um terapeuta, eu consigo fazer estes exercícios em casa, eu consigo fazer comigo próprio, eu consigo iniciar esta conversa, né? Eu acho que isso é ótimo, né? E muito através desta iniciativa Sim. que tu tens de fazer este podcast e passares essa informação. Olha, muita informação eu consumo hoje em podcasts. Acho que não existe melhor forma de servirmos ao mundo do que fazer isto. Eu faço de outra forma com os meus vídeos, mas não existe coisa que dê mais prazer de servir ao outro desta forma, que basta acessar a internet e consegue ter um milhento de informações. Mas aí é que encontramos um outro perigo. Hoje em dia Filtrar. há muita informação e desinformação. Acho que aí vamos para o segundo ponto, porque nós temos o primeiro ponto, estamos a falar do meu autoconhecimento, né? Que é muito eu olhar para dentro, eu tomar um café comigo, basicamente. Tomar um café, um chá, eu e eu. Temos estas conversas desafiadoras, estas conversas corajosas, né? É importante. Depois tem os rótulos, porque os rótulos vêm muito do externo, né? Eu também coloco-me rótulos, mas por causa do externo, né? Sim, se calhar começa a vir ali umas faíscas, né? Os ruídos externos, e depois nós assim, colamos em nós e ainda conseguimos incrementar para que seja um pouco pior. Então vamos lá explicar às pessoas que estão a nos ouvir o que é um rótulo. É uma verdade absoluta que eu crio, e muitas vezes crio na minha cabeça, só que ela não existe. Finjo que ela é verdade e não é. E acabo por reger as minhas decisões, escolhas com base nisso, nesse rótulo. Às vezes eu posso fazer tantas coisas diferentes ou muito mais se analisar bem esse rótulo e pensar, será que é mesmo verdade? É mesmo assim? Ok, mas se até pode ser. Ok, mas eu posso fazer diferente. Por que é que eu não posso tentar fazer diferente? E é muito essa ideia que... Dá lá um exemplo para as pessoas que estão a nos ouvir, só para elas perceberem melhor do rótulo. Por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu era uma pessoa que dizia que não me punha perante as câmaras, que tinha horror, e continuo a ter, tento melhorar um pouco, mas quando eu percebi que eu fazia parte do meu processo, do meu trabalho, e que eu tinha que fazer, comecei a fazer. Então, aquilo que eu acredito, eu não sou capaz, muda para... Eu posso fazer, não talvez da forma maravilhosa que eu gostava que fosse logo à primeira, mas vou começar a fazer pequenos passos até que mais tarde eu me torne aquilo que eu gostaria de ser lá. Porque, como nós também falamos há bocado, e é muito verdade, ninguém começou muito bom em nada. Eu não acredito muito nisso. Eu acho que todos nós começamos com pequenos passos ou grandes passos e vamos chegando lá. A vida é prática e treino. E como é que nós conseguimos identificar esses rótulos em nós? É muito através da autoobservação honesta. Sim. E brutalmente honesta. Ter a capacidade de reter e de absorver aquilo que é de bom e de mau que vem. Porque nós temos o bom e o mau dentro de nós. Mas a partir daí dizer, ok, eu tenho isto, o que é que eu posso fazer hoje, com as condições que eu tenho hoje, psicológicas, técnicas, para mudar, se é o que eu quero de facto mudar, o que é que eu posso fazer hoje? E começar a fazer os tais pequenos movimentos para melhorar. Por exemplo, os meus filhos agora andam numa guerra que eu gosto muito de ler e tento incutir-lhes esse hábito. Eu digo assim, começa por pouco, 2 páginas por dia, traça, põe aqueles papelinhos para marcar. E é muito sobre isso, desenvolver habilidades e desenvolver-nos a nós é muito sobre começar com pequenos passos, mas as pessoas têm a ideia de
se é para fazer, tem que ser logo grande e tem que chegar logo ao topo. Não é Temos sobre pressa. isso. Temos muita pressa. Então o mundo hoje está cheio de pressa. Então, E não funciona. Sim, infelizmente nós não queremos, funciona. né? Se eu quero identificar os meus rótulos, eu deveria observar-me, né? Observar mais as minhas ações E questionar-te. e questionar-me. Então, vamos lá para um exemplo prático, né? Eu cheguei aqui hoje e isso é real, né? Eu disse, eu sou desorganizada na minha organização. Isto seria um rótulo ou seria um ponto forte, uma característica, seria o quê? É um rótulo. É um rótulo. É um Por quê? rótulo que pode tu estás a dizer, eu sou desorganizada na minha desorganização, mas todos nós sabemos que se tu conseguires ser mais organizada, isso vai diminuir substancialmente a ansiedade que nós temos hoje em dia. E dá para fazer, não precisa começar logo a ser tudo organizado, tudo perfeito. Mas Então eu aí estaria-me a rotular como organizada entre aspas. Porque eu estou a camuflar a minha desorganização na minha sim. Qual dos dois lados seria? Eu acho que aí está num duplo, que é eu sou organizada na minha desorganização, mas aí também já estás a dar desculpa ao teu cérebro de quando eu falhar, mas It's okay. Porque eu sou organizada na minha desorganização, então todos têm que perceber que está desorganizado, então mas existe uma organização porque, exatamente. Então eu acho que não darmos muito espaço a nós próprios para mandar essas mensagens de que está tudo bem com o que não está tudo bem, e tentar ir pelo caminho que vai nos fazer avançar muito mais rápido. Então eu até usei esse exemplo, que eu disse essa frase, porquê? Porque eu vejo muitas pessoas, especialmente, e depois temos estas frases, né? As pessoas inteligentes são desorganizadas, as pessoas inteligentes escrevem mal. Temos isso, né? Que acaba por ser um positivo e negativo ao mesmo tempo, né? Então, a primeira coisa que a gente deveria fazer, até eu, que vou fazer a partir de agora, né, é escolher ou eu sou desorganizada ou eu sou organizada. Boa, certo? eu acho que sim. Então, aí eu vou pôr ou nos positivos ou no negativo. Mas sempre com a premissa de que, tanto no positivo como no negativo, eu tenho sempre hipótese de mudar. De mudar, exatamente. Então, imagina que senão, às vezes as pessoas têm um hábito de pôr nos sítios e é definitivo. É vitalício. Não é. Exatamente. Então, eu decidi que é uma desorganização, né? Porque eu senti que há coisas que poderia melhorar, então vou pôr no negativo. Então, qual é o passo seguinte que eu deveria fazer? Identificar o que é que tu, na tua realidade, porque não existe fórmula mágica para todos, sim. O que é que tu, dentro da tua realidade, podes começar, e não comeces com muitas coisas, vou fazer isto. Eu sugeria que duas coisas, começasses com duas coisas pequenas que diga assim, eu realmente vou conseguir sustentar por 3, 4 meses a fazer sem falhar. Escolhe essas duas coisas e compromete-te contigo própria. Há uma frase que não sei se tu costumas acompanhar o Joel J, se já ouviste alguma vez o podcast dele. Sim, já. Porque ele diz assim, super uma batata frita, de quem é que tu vais ganhar? Então é muito sobre isso, coisas pequeninas, ridiculamente pequenas que fazem com que tu digas assim, eu tenho força, porque à medida que tu vais vencendo, dá-te força, e tu sozinha, sem ninguém te dizer nada, olhas para aquilo, isto é tão ridículo de pequeno, eu vou aumentar, e tu aumentas sozinho. Sem dúvida. Então já sabem, primeiro vão identificar e depois já sabem que podem transformar. Como é que a gente vai transformar? Vão escolher ações que vocês querem fazer, pequeninas, não grandes, para não se frustrarem, coisas que sejam fáceis de manter uma consistência para pelo menos 3 meses, né? Exato. No meu caso específico, quero ser organizada, vou dizer assim, durante as próximas 3 semanas vou usar o meu telefone para agendar todos os meus meetings, né? Todos os encontros que eu tiver, eu uso o telefone que está sempre à mão, é fácil, né? E eu vou escrever quando é que eu tenho um encontro, que é para facilitar a minha organização, certo? Boa. Exato, um exemplo, né? Um exemplo excelente, e eu acho que isso é uma das formas que nós conseguimos usar para desenvolver qualquer habilidade, é começar com pequenas tarefas que digam, isto eu sustento por um bom tempo. É que automaticamente, ao longo de 1 mês, 2 meses, nós percebemos assim, eu sou capaz de fazer mais, porquê que eu não faço? E fazemos mais. Sem dúvida. Do pequeno ao grande. Ao grande, sim. E tu falaste aqui, quando estavas a dizer, tu disseste que as pessoas
antes de eu querer regular o outro ou ajudar o outro a regular, eu tenho que me regular a mim própria, regular a minha emoção, certo? Certo. Exatamente. E isto é algo que eu concordo e sigo muito eu sigo muito a linha da inteligência emocional do Daniel Goleman, sou fã dele, e ele traz mesmo estas 4 linhas, ele divide tu e os outros. Ele diz que para tu teres inteligência emocional tens que ter autoconhecimento, autorregulação, empatia e depois gestão relacional, ou seja, ele faz 2 passos para o eu e 2 passos para fora, né? Eu estavas a dizer isso e eu estava pensando numa coisa, eu vejo as pessoas e o mundo como um desafio e que o mundo não nos entrega aquilo que nós queremos, ele entrega aquilo que nós precisamos. Então, se está muito confortável a vida, talvez seja o momento de fazer questões, isto não está bem. Se está muito confortável, porque não está bem. Nós precisamos estar sempre naquele... Sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto, desafiar-nos e fazermos um pouco mais. E é muito sobre nós, os outros, porque lidar com o outro é um desafio enorme. E só consegues ser excelente nesse desafio se conseguires te regular a ti próprio. E que isso é possível, com pequenos passos, tal como a organização, gerir-me emocionalmente também é possível com pequenos passos. E não é camuflar as emoções ou mandá-las para debaixo do tapete, porque vai funcionar como uma panela de pressão. Chega a uma alta altura que se não põe ali o ar a sair, aquilo explode. Em nós aparece em forma de doença física, doença mental e muitas outras coisas. Então acho que é aprender a entender as nossas emoções, como é que nós funcionamos, porque é que eu sinto isto, porque é que eu não sinto aquilo, e aí, a partir daí, começar a funcionar com o outro, e pensar sempre assim, eu penso assim, que o outro não veio muito para satisfazer as minhas expectativas, ele veio para ser quem ele é, então baixa expectativa e bom humor, mas dá-me um prazer enorme e tira-me um peso enorme das costas perceber que eu também não vim para satisfazer as expectativas do outro. E está tudo bem com isso, não quer dizer que eu venho e faço o que quero, como quero, mas não tenho o peso de ter que satisfazer a expectativa do outro. Eu tenho o peso de me satisfazer a mim e ser quem eu sou. E isso às vezes é mal compreendido, sabe? Sim. Pelas pessoas, mas eu penso muito assim. Sim, e não vou conseguir satisfazer a mim sem me conhecer. Então acaba por realmente está tudo interligado, né? E acho que o Goleman pôs de uma forma interessante, porque ele diz, o primeiro passo é conhecer-te, depois tu consegues te regular, tu não vais regular uma coisa que tu tens desconhecimento, que é um pouco o que tu estás a dizer, né? Então eu tenho que olhar para dentro, eu tenho que saber que, será que isto está-me a fazer bem? Será que eu estou a fazer para mim ou para agradar o outro, né? Que é um pouco isto. Mesmo. Então, o outro não tem que me agradar, mas eu também não tenho que agradar, né? Mas depois temos a pressão da sociedade. Pois. E a nossa sociedade tem uma pressão assim um pouco forte, né? Do que tu tens que fazer, o que tu deves fazer, quem tu tens que ser, porque quando tu és homem tens pressão porque és homem, quando és mulher tens a pressão porque és mulher. Como é que se gera isso? Aí vem a tal da contabilidade, que tudo tem um preço. Agora depende daquilo que estamos dispostos a pagar, né? Ok. E como eu estava a dizer há bocado da questão de... Eu sou uma pessoa que entendo que as pessoas não vieram para me corresponder às minhas expectativas, nem eu para corresponder às dela, mas atenção, eu estou disposta a pagar o preço dessas minhas escolhas e dessas minhas decisões. Analiso bem e eu digo assim, eu estou disposta a pagar, estou. Então avança, se não estou é melhor repensar nas minhas posições. É um bocado isso sobre a posição das pessoas na sociedade. Eu vou porque é mais confortável para mim ou eu vou seguir o caminho que eu acho que é o caminho que faz sentido para mim? Porque seguir, digamos, a manada é o que é mais confortável. Sim. Mas seguir aquilo que faz sentido para ti é o que vai te dar muito mais prazer e é o que te vai fazer chegar muito mais longe, sem dúvida alguma. Sim, sem dúvida. E acho que isso só acontece se nós olharmos, não olharmos talvez, né? Quando a gente diz olharmos, há muito visão, né? Eu acho que isso vai acontecer quando a gente nos permitir sentir, né? Porque isso que tu estás a falar, fazer sentido para mim, é o que eu sinto. Eu sentir que isto
encaixou. Eu sentir que isto me fez bem, eu sentir que eu quero isto, né? E é muito isso, perceber também que o que faz sentido para ti não tem necessariamente que fazer sentido para mim, porque nós somos pessoas completamente diferentes, temos necessidades diferentes e está tudo bem. Conseguir conviver com o contraditório. Como criar este equilíbrio? Este equilíbrio é porque temos uma pressão, né? Imagina, vou dar um exemplo prático, né? Como gerir, pronto, tem o evento da escola da criança que se tu não fores és a pior mãe do mundo, porque todo mundo vai te criticar, porque há esta pressão, né, social, né? Nem estou a falar da criança querer, pressão social, né? Eu até já ouvi isso, já ouvi amigas minhas também a dizerem: perdi o aniversário da minha filha porque estava a trabalhar, ou não fui a este evento da escola porque não me apetecia também, estava cansada, estava exausta. Está tudo bem. Mas como gerir internamente o está tudo bem quando tens a pressão externa? Vai continuar a não estar tudo bem. Vê bem comigo. Tu vais seguir o que a pressão externa te diz, mas contra a tua vontade. Aquilo está a criar um turbilhão dentro de ti. Sim. Ou seja, tu deixas de ser uma melhor mãe porque estás a seguir a pressão externa. Mais vale, às vezes, ser quem nós somos e os nossos filhos vão nos agradecer muito mais por isso do que nós seguirmos aquilo que o outro acha que eu devo ser. Eu devo ser aquilo que eu acho que devo ser. É muito nesse o tal do equilíbrio invisível, né? Exato. Por exemplo, eu tenho uma situação que estava a acontecer agora. O meu mais novo foi estudar para fora. Toda a gente vem, mas deve ser muito mal, agora só os dois sozinhos, e os filhos fora. Eu não sinto nada disso, eu sinto-me ótima, eu tenho muitas saudades dos miúdos, mas consegui perceber que é uma fase deles e que da mesma forma que eu quis ser independente, eles também querem ter a independência deles e que chegou o momento e vou e quanto menos precisarem de mim, melhor. É sinal que para mim, que eu fiz um bom trabalho. Vão à vossa vida. E eu estou muito bem na minha rotina nova, na minha dinâmica de vida nova, mas as pessoas querem me incutir esse pesar de, é tão mau, eles foram. Não, eu estou ótima. Sinceramente. Mas vem essa pressão de que é preciso sentir mal porque... Não. E às vezes até sinto um bocado... Mas será que eu estou a sentir bem? Mas é o que eu sinto. Eu acho que é mesmo isso que estás a dizer. Eu concordo, claro, né? Mas acho que é importante as pessoas também perceberem que estão lá em casa. Porque não é fácil. Não é fácil. Não é um processo fácil. Exatamente. E eu acho que é importante as pessoas perceberem, aquelas que estão a passar essa dificuldade, que é normal ser desafiador, sim. É normal custar ao princípio por limites, né? Muito. Porque isto é exatamente isso, é pôr um limite. Exato. Né? Eu costumo dizer, é não aceitar comprar um peixe quando tu saíste para comprar uma carne, né? Olha, eu já fui muita pessoa que saía para comprar o peixe, impingia uma carne e comprava carne. Eu era essa pessoa. Exatamente. Então, foi um processo até eu chegar aqui, espero melhorar ainda mais, como te disse há bocado. Exato. Então, não é que eu comecei e sou logo assim, não. Então, acho que é importante as pessoas perceberem que este é um processo e que nós temos que ter paciência connosco, né? Exato. E também ter carinho de perceber que não há problema quando não conseguires pôr o teu limite também. É só ter esta consciência que isto não me faz bem e eu amanhã quero ser melhor, que é um pouco o que a Paula está a falar connosco, né? Eu acho que o caminho é mesmo este, é de eu ouvir as minhas emoções, é de eu sentir os meus pensamentos, é de eu abraçar esta pessoa que eu sou na verdadeira essência, né? E os passos são esses. Primeiro, identificar-me a mim, olhar para dentro. Depois, compreender como é que eu me sinto nas atividades que eu estou a fazer, né? Muito. Exemplo esse, convidaram-me para almoçar fora, não me apetecia, fui porque a amiga insistiu muito. Como é que eu me senti? Senti-me feliz quando estava lá ou senti-me em baixo porque não queria estar lá? Então, isto vai me ditar muito. Vai ajudar a perceber como é que tu funcionas. Como é que tu funcionas, a perceber um bocadinho o que a Paula estava a dizer, que é, será que isto faz sentido para mim ou não? Faz sentido para outra, porque ela adora ter atividades sociais e talvez não faz para mim porque eu não gosto, eu sou caseira, né? Então... Eu hoje debato-me muito nesse, tenho amigas que são muito de sair e eu hoje em dia sou uma pessoa que quando mais em casa, quando mais estiver dentro dos meus livros a ver as minhas séries, melhor, o que é que não me chateia. Exato. Mas que
no início quando comecei a investir muito mais nisso e a ficar, era visto talvez como, é chata, tu não queres sair, mas agora sinto-me em paz com isso, é a forma que me faz sentir bem, faz-me sentir confortável. Ir buscar aquilo que é a tua essência, aquilo que tu és. Mas há pessoas que precisam de estar sempre constantemente com pessoas ou em atividades para estarem bem com elas próprias e pronto, está tudo bem para elas. Para elas. Perceber este equilíbrio e acredito que ao fazermos isso também vamos conseguir, conforme tu disseste, né? Regular melhor os outros. Vamos conseguir gerir melhor as relações das outras pessoas que estão ao nosso redor, né? É porque tu entendes que da mesma forma que eu funciono desta forma e tão complexa que às vezes preciso de tanto tempo para me entender a mim próprio, tantos processos para me entender, o outro também é complexo e aquilo que o outro faz, diz e acontece é sobre ele e não sobre mim, é a forma como ele se vê, como ele vê o mundo e cabe a ele fazer o seu processo de evolução, de crescimento, cabe a cada um de nós, né? Fazer por si. Ninguém nos vem salvar. Eu tenho essa teoria, ninguém nos vem salvar. Se não somos nós a salvarmos de nós próprios, porque nós somos o nosso maior demónio, ninguém nos vai salvar. Adorei também o que tu falaste da autorresponsabilização, de nós começarmos a termos mais responsabilidade sobre as nossas ações, sobre os nossos comportamentos, sobre as nossas palavras. Mesmo. Exatamente. Decisões, escolhas. Há uma frase que eu pus outro dia partilhei, não é minha frase, adorei, mas dizia assim: nós vamos para a terapia por causa das pessoas que não vão à terapia. Tu sabes que eu tenho uma teoria que eu acho que na vida toda a gente tem que passar por um processo de terapia. Deveriam, né? Todos nós temos uma questão. Todos. Organizar a nossa cabeça. Uma pessoa que é... Eu vim perfeita com... Todos nós temos que organizar a nossa cabeça, organizar as nossas emoções. Porque o ambiente influencia muito, não é só às vezes sobre nós, o ambiente também influencia o que é dito. Temos essa responsabilização, porque eu acho que é um pouco sobre isto. Eu acho que gostei muito desta parte e eu vou levar isto comigo. Que bom. Que é muito a parte das pessoas terem esta responsabilidade de eu saber aquilo que eu falo vai impactar o outro. O meu comportamento vai impactar. Se eu não consigo uma coisa, o facto de tu trouxeste nesta vertente de culpa também, que a gente culpa os outros, claro, existe essa parte, mas também existe a outra que é como eu estou a impactar o outro ser humano. É a minha responsabilidade. Isto eu tenho que parar e tenho que dizer que se eu respondi mal, se eu disse um palavrão, se eu tive um comportamento inadequado, eu tenho que me redimir, né? Não é o outro tem que me aceitar como eu sou. Não. Exato. Era bom. Não, é saber, porque nós vamos ter esses momentos. Claro. Ninguém nasceu zen é Buda. Nós vamos ter esses momentos que vamos ser desagradáveis ou que vamos ter um momento menos clamoroso, mas saber recuar, dizer, eu aqui fui mal e eu posso fazer melhor. Então deixa-me ver o que é que eu posso fazer para fazer melhor. Por mim e pelo outro. Eu acho que não existe coisa que saiba tão bem do que fazer o bem ao outro. Ai, gosto muito. Mesmo. Então, deixamos a dica para todo mundo que está a nos ouvir. Hoje, faça alguma coisa boa para um outro ser humano, né? Vai ser boa. E para nós encerrarmos, Paula, eu queria que tu me dissesses qual é a emoção que tu mais gostas? Eu não diria uma emoção mesmo, mas diria talvez uma condição interna, que é paz. Eu luto muito pela minha paz. Por quê? Porque eu sempre tive a ansiedade como pano de fundo. Ok. Com música de fundo na minha vida. Então eu faço tudo para manter a minha paz. E estou muito disposta a pagar os preços que tiver que pagar para manter a minha paz. Às vezes escorrego, mais vezes do que gostaria. Mas sempre que eu percebo isto, pergunto-me sempre em decisões e escolhas que faço, isto vai-me trazer paz ou vai-me roubar a minha paz? Ok. E consoante isso, o que eu faço é como me orienta a maioria das vezes. É o que me vai trazer mais paz. Paz é o que eu procuro, mesmo. Que bom. E gostei. Deste mais uma dica às pessoas que estão a nos ouvir. Então, quando alguém vos fizer alguma pergunta, algum convite, alguma coisa que vocês tiverem que fazer, antes peçam 5 minutos, que é para vocês pararem e terem este diálogo que a Paula está a trazer convosco. Perguntem.
será que isto vai trazer Traga a minha paz ou vai-me roubar a paz? E aí vocês vão ter a resposta, Exato. se vocês vão dizer sim ou não. É coisas tão simples que parecem que nem funcionam, mas que funcionam mesmo. São mesmo. É na simplicidade de pequenos atos, pequenas decisões, pequenas escolhas que tudo de facto muda. Não é preciso Com consistência Yeah. e simplicidade. Sem dúvida. Obrigada. Gostei Obrigada, muito. eu também amei, foi muito bom termos esta conversa, também aprendi imenso. Espero voltar aqui um dia mais tarde com mais ideias e mais informações, mais trocas. Não, sem muito dúvida. obrigada. Isto é um espaço seguro para a gente conversar sobre emoções, para a gente conversar sobre desenvolvimento humano, para nós nos tornarmos também. Eu acho que hoje em dia hoje em dia há muitos humanos que não são humanos, né? Então, Hoje estamos a precisar de aprender a ser humanos. Ouvir mais, mas não é ouvir tudo. É ouvir pouco, Filtrar. de qualidade e com intenção de ouvir. Por exemplo, Sim. aqui, eu acho que as trocas que nós fizemos aqui têm muito valor. Se a pessoa estiver atenta a parar e pegar 2 ou 3 coisas que fomos comentando e dicas práticas que fomos dando, eu acho que já vai fazer tanta diferença no processo de tanta gente, mas é preciso estar disposto a ouvir, que é outra coisa que é um desafio hoje em dia, ouvir. Sem dúvida, sim, sem dúvida. Obrigada, Paula. Muito Foi um bem. prazer enorme estar aqui contigo, estes momentos de conversa e de aprendizagem. Prazer foi todo meu. Espero que vocês tenham gostado. Comentem quais foram as dicas que vocês gostaram mais. Comentem se vocês, partilhem connosco se vocês praticaram alguma, se vocês já fazem uma, se vocês têm outras que queiram dividir connosco também. Isto vai ser muito importante. E também deixem quais são os temas que vocês gostariam de conversar, quais são outras emoções que vocês queriam descobrir um bocadinho mais, o que é que está-vos a afligir neste momento, que é para a gente trazer convidados e desmistificar estes assuntos que parecem complexos, mas que podem se tornar simples.